Receber um novo padre é um momento singular para qualquer paróquia. E quando isso se dá ao longo dos festejos da padroeira, eleva ainda mais um momento de alegria. Foi assim que aconteceu na Paróquia da Glória. Em plena festa de Nossa Senhora, o novo vigário foi apresentado a todos os paroquianos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Padre José Carlos. Eu sou Danilo Amaral e este é o novo Mensageiro Cast, o podcast da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu nas redes sociais da paróquia, faça agora a sua inscrição e nos ajude a chegar a cada vez mais corações, a cada vez mais famílias. Você pode fazer isso e muito mais acessando o nosso site Paróquia Glória, tudo juntinho, paroquiagloria.org.br. Nele, você tem acesso a tudo sobre a nossa paróquia, que pertence à Arquidiocese de Fortaleza, Ceará. Neste mesmo site, você acessa todas as nossas redes sociais, inclusive o Instagram, @paróquiagloriafor, for de Fortaleza, de novo, @paróquiagloriafor. Vai lá! Seu nome é José Carlos Miranda Moura, nascido em 19 de março de 1991, portanto, tem apenas 32 anos. Sua ordenação diaconal foi em dezembro de 2020 e a ordenação presbiterial um ano depois. É filho de Francisco Moura e Francisca Miranda. Padre, seja muito bem-vindo à nova edição do nosso Mensageiro Cast. Olá, paroquianos queridos da Glória. Muito obrigado pelo convite de partilhar com vocês um pouquinho da minha história. Pela graça de Deus, fui enviado para essa paróquia desse ano e estou muito feliz de estar aqui, já quase completando o primeiro mês, servindo na paróquia, estando em contato com as pessoas desse lugar que já me é muito querido. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Padre José Carlos. Mas conta pra gente por onde o senhor andou antes de chegar aqui na paróquia. Certo. Como eu tenho apenas 1 ano e meio de padre, essa foi a minha primeira transferência como padre. Mas os serviços pastorais já começam no seminário quando a gente está estudando. Então, em 2013, logo que eu comecei a faculdade de filosofia dentro do seminário, eu fiz pastoral na paróquia Santo Antônio, no Planalto Pici. No ano seguinte, 2014 e 2015, estive na paróquia no Tabapuá. Se não me falha a memória, lá também é Santo Antônio, se não me falha a memória. Depois eu fui para a faculdade de teologia, para o seminário de teologia, e em 2016 fiz pastoral do Nossa Senhora Perpétuo Socorro no Alto Alegre da Messejana. De lá fui para o Croatá, Nossa Senhora também, Nossa Senhora do Carmo lá em Croatá, que é a última paróquia da Arquidiocese de Fortaleza, naquele lado ali. E de lá vim para o Montese, fiquei 2 anos consecutivos no Montese, 2018 e 2019, e terminei os estudos. Esses foram os 8 anos de estudos no seminário, e fui enviado para fazer o que a gente chama de período de síntese, que são os 2 anos últimos, os 2 anos que precedem as ordenações, né, diaconal e presbiteral, para a paróquia Bom Jesus dos Navegantes, no litoral leste, em Parajuru, que é a última paróquia também do litoral leste da Arquidiocese de Fortaleza. E de lá, fui ordenado padre, né? E fui para Santa Paula Fracinete, na Grande Lisboa, que era onde eu estava até vir para a Paróquia da Glória. Então, essas foram as minhas andanças por aí. Agora, a gente vai fazer o seguinte. O padre vai apresentar o Zé Carlos. Quem é o Zé Carlos? Conta um pouquinho sobre a sua família, como nasceu a sua vocação, em que momento da vida essa vocação surgiu. Conta pra gente. Certo. Eu sou José Carlos, natural aqui de Fortaleza. Minha família é ali do Canidezinho, que é um bairro aqui próximo, relativamente próximo. E eu nasci em um lar muito comum, como todos os lares. Minha família é uma família bem comum, não de religiosidade muito arraigada, mas a minha mãe ela era muito católica
num dado momento da vida, ela deixou de frequentar a igreja por questões mesmo de logística, porque ela teve o último filho com 46 anos e, paralelo a isso, o meu irmão mais velho também teve um filho que quem criava era ela mais diretamente. Então ela criava 2 crianças com 1 ano de diferença. Então, por essa logística, ela deixou de frequentar e ela sempre foi muito cuidadosa, não deixava esses meninos nas mãos de ninguém. E na minha família, meus pais sempre tiveram um ensinamento moral e ético muito forte, né? Apesar de não frequentar tanto a igreja, com exceção da minha mãe, que já havia frequentado muito, era muito católica. Tenho na minha mente muitas vezes, ela tinha uma imagem que ela cuidava muito da Senhora de Fátima, ficava mesmo na entrada da nossa casa, e eu via durante várias vezes no dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, ela muitas vezes ali de frente da imagem, rezando, e isso me é bem presente na memória. Em outras circunstâncias também, logo que o meu irmão já estava maiorzinho, né, e o meu sobrinho também, ela ia algumas vezes para as procissões de São Francisco. Então ela me pegava no meio da rua do jeito que eu estava e me levava para a procissão, que era da igreja do Canidezinho até a igreja de São José, ali na Vila Peri. E ela cantava com muita fé aqueles benditos e eu ia junto. E fui tendo essa formação, né, de temor a Deus, de piedade. Cresci, fui crescendo, e a primeira igreja que eu frequentei com muito gosto não foi a igreja católica. Eu frequentei a igreja protestante. Tinha em torno de 9, 10 anos Qual mais. Qual delas? Igreja Batista, que fica ali no Santo Amaro. E o meu irmão mais velho era que frequentava essa igreja. E teve um dia que ele chamou alguns irmãos, né? Nós somos 8 filhos lá, somos 8 irmãos. Então ele chamou alguns, aí nós fomos. E eu sempre gostei muito de música, né? Embora não seja um músico excelente, mas eu sempre gostei muito de cantar, de ouvir música. E eu toca algum instrumento? Não toco. Eu tento arranhar um pouquinho cantando, mas não é tão bom não. E eu me apaixonei muito por essa estrutura musical e comecei a frequentar. E nesse ato de frequentar, comecei a cantar algumas vezes na igreja, isso eu era adolescente ainda. Só que tinha um irmão meu, que ele era mais velho que eu um pouquinho, e eu e ele a gente brigava muito. Aí esse meu irmão mais velho, quem me levava para a igreja, dizia: se você ficar brigando dentro de casa, você está dando mau testemunho, eu não lhe levo mais para a igreja, você não está mostrando um bom testemunho dentro de casa. Aí eu era uma criança, não deixei de brigar, né, que os conflitos não acabaram. Então teve um momento assim, mas depois de 2 anos, acho que ele se chateou mesmo com a minha conduta dentro de casa e falou assim: eu não lhe levo mais para a igreja. Aí eu peguei e disse assim: pois só de mal eu vou fazer o catecismo. Essa foi a vingança. Foi. Porque eu sabia, né, que existe muito protestante com essa imaturidade, né, de teogerizar a igreja, né. Aí pedi para minha mãe me matricular no catecismo, minha mãe ficou morta de feliz, ela me matriculou. Só que como eu já tinha ali por volta de 11, 12 anos, né, mais ou menos, eu não me adaptei tanto, porque todo mundo tinha 8, 9 anos, eu já me achava grande em relação aos demais. Aí eu frequentei algumas vezes e parei. Mas eu continuei indo para um grupo de oração. E o grupo de oração chama de Discipulado de Jesus Cristo, ele ali pelo Canidezinho também. Foi lá onde eu tive minha experiência com Deus, conheci mesmo o amor de Deus na minha vida. E lá eu comecei a ver os primeiros traços de vocação, né? Não teve um momento assim em específico. Existiu esse primeiro contato com a igreja, eu sempre fui muito curioso, e a igreja protestante não brinca em doutrinar, né? Então eu fui muito doutrinado contra as imagens, contra muitas as estruturas ritualísticas da igreja, fui muito doutrinado. E quando eu cheguei e comecei a frequentar, eu tirava muito as dúvidas, eu aproveitei para tirar muitas dúvidas com as pessoas mais instruídas que eu via ali. Então, nesse grupo de oração, uma das coisas que muito me inquietava era a missa. Eu ia à missa por causa dos meus amigos, que eu deixei de frequentar a igreja, tive que me readaptar ao grupo de amigos do pessoal ali da vizinhança. E eles que me levavam para o grupo de oração, e a missa me inquietava muito, porque me disseram uma vez lá que na hora da missa o pão se transforma no corpo de Jesus e o vinho se transforma no sangue. E diziam que era das mãos do padre que isso acontecia.
Então, na hora da missa, eu ficava muito concentrado. Na hora do ofertório, eu me concentrava para ver se descia algum poder das mãos do padre, para ver que horas que acontecia essa transubstanciação que diziam, né? E eu sempre fui de uma veia muito racional. Gosto muito de estudar, sempre estudei bastante. E eu sempre fui muito de uma veia muito racional. Isso, para mim, não encaixava na minha razão, né? Esse mistério que diziam que acontecia de forma misteriosa, mas era graça de Deus. Mas eu não desacreditava, só não encaixava. E eu ficava observando para ver como era que acontecia. E foi aí exatamente que surgiu a minha vocação, a partir de uma contemplação da missa. Porque depois que eu vi a figura do padre, que o pessoal lá da igreja dizia que o padre não tinha esposa, não tinha emprego, não tinha filhos, ele não tinha sequer a estabilidade do local. Ele podia estar hoje em um lugar, daqui a alguns anos em outro lugar. E eu conhecia o outro lado da história. Eu conhecia o pastor que tinha sua profissão, tinha seus filhos, tinha sua esposa, tinha sua casa. E uma das pessoas que de lá da igreja dizia o seguinte: o padre ele vive assim porque ele é todo de Deus, ele não se compromete como um ser humano, mas ele se entregou todo para Deus e ele toma a igreja como sua esposa. Aí nesse momento, quando disseram isso, eu senti no meu coração e até falei, expressei que se um dia Deus me chamasse para ser um pregador da palavra, se um dia Deus me chamasse para ter algum ministério, eu queria ser todo de Deus, igual um padre. Protestante ou católico, você já tinha isso isso eu já estava caminhando na igreja, já assim, de maneira muito curiosa ainda, não adentrado, né, como estou. Mas já foi mais ou menos nesse período que eu já comecei a ver os primeiros sinais da vocação, né, quando eu percebi, a partir de algo que brotava mesmo no meu coração, que se um dia fosse para eu falar de Deus, eu queria ser por inteiro, não queria ter o coração dividido. E isso foi ficando no meu coração e eu pesquisava muito sobre a questão da internet. Nem era tão acessível ainda na minha época, não que eu seja muito idoso, eu tenho 32 anos, mas... Muito jovem. Na minha época e nas condições onde nós vivíamos, a internet era só na Lan House, você pagava a hora e tudo. Mas eu ia pesquisava, via fazer algumas pesquisas sobre a vocação, o que era que precisaria. Eu cheguei a uma conclusão de que se eu fosse ser padre um dia, eu não seria com 13 anos de idade, que era mais ou menos a minha idade. Então decidi viver minha vida. Comecei a estudar, estudava no colégio, fazia ensino fundamental, e não deixei de caminhar no grupo, continuei para os grupos de oração, servia nos grupos de oração, e tinha um sonho de trilhar a carreira acadêmica na área da psicologia. Eu gostava muito dessa ideia de entender as pessoas, de entender a cabeça do ser humano. Na época era assim. Era um sonho que eu tinha, que Deus não me permitiu realizar, mas Deus está realizando agora de uma outra maneira e muito melhor do que eu imaginei. O senhor falou sobre o encontro entre o senhor e o momento da transubstanciação. Esse seria um momento singular ou existe algum outro momento entre o senhor e Deus? Existia um momento posterior. Mas eu já tinha quase 19 anos de idade. Nesse grupo de oração, não foi nada oficial, mas eu fui morar em Pacuti, junto com uma família que era desse grupo de oração, e lá nós damos continuidade à evangelização desse grupo, mas lá, como que uma extensão do grupo. E lá eu conheci a última moça que eu namorei, né? Eu tive algumas namoradas, lá eu conheci a última moça que eu namorei. Era uma moça muito gente boa, muito legal, muito gentil, e a gente se gostava bastante. Mas, quando a gente falava em casar, era algo que a gente meio que queria, mas eu não sentia a interesse no meu coração. Ela sentia? Sentia, acredito que sim. Se não me falha a memória, hoje ela já é casada. Então sentia. Né? No meu coração, eu não sentia assim, um interesse, como que o meu coração se aquietasse nesse estado de vida, sabe? E com o passar dos meses, isso começou a me incomodar, porque eu já tinha 19 anos, aos olhos do mundo isso parece cedo, mas eu gosto de levar a vida muito a sério, embora eu seja muito brincalhão, mas eu gosto de levar a vida muito a sério, a gente só vive uma vez, então se eu só vivo uma vez, como diz o Vitor Frankl, da logoterapia, né? Viva como se estivesse vivendo pela segunda vez e estivesse prestes a errar tão grave como errou da primeira. Então, eu gosto de levar a vida muito a sério, embora a gente viva bem feliz e espontâneo.
Então eu tinha 19 anos, achava que eu já tinha que estar tomando alguns rumos na minha vida. E então eu comecei a conversar com o padre lá da paróquia de Pacuti, que foi muito receptivo comigo, disse para ele as inquietações. E um dado momento eu estava na minha casa, lá em Pacuti, no intervalo do almoço, no meu trabalho, e eu falava isso para Deus em oração, me balançando na rede. Eu nunca tinha sido tão sincero com Deus como eu fui naquele dia. E eu disse para Deus o seguinte: eu queria ser muito feliz, eu quero ser muito feliz, mas eu não quero ser feliz só. Eu quero fazer feliz as pessoas que estiverem perto de mim. E eu perguntei a Deus qual seria a principal maneira de eu ser feliz e de fazer feliz as pessoas que tivessem contato comigo. Aí Deus me fez lembrar, quando eu era adolescente, e ia para a missa observar a transubstanciação, que eu ia para a missa e ficava observando a figura do padre. Inclusive, esse momento da minha vida de dizer que eu queria ser todo de Deus, não era algo que eu lembrava assim. Eu acho que fazia tempos e tempos que eu não lembrava disso, e nesse dia eu lembrei, né? Nesse dia eu lembrei, tanto que hoje revendo a história, né? Eu percebi que Deus me fez lembrar disso, porque eu já não lembrava. Mas nesse momento, e eu fiquei bastante emocionado assim, na hora, e eu entendi sem aceitar, porque é um grande chamado, né? Entendi sem aceitar, mas me lancei na vontade de Deus, conversei com o padre de novo, disse para ele que estava com essas inquietações, falei para ele do meu testemunho, e ele me explicou como que era o processo na Arquidiocese de Fortaleza, e eu fui. Essa receptividade que o senhor falou do padre que acolheu as suas dúvidas, é muito importante ter essa receptividade quando um jovem procura a igreja para discernir se é realmente o caminho do sacerdócio. Exatamente, porque eu digo porque passei por isso, quando a gente vai buscar um padre o conselho sobre uma vocação, a gente não leva para ele a dúvida e a fé. A gente leva para o padre a crise. Aí quando o jovem sai do padre, ele sai ou com dúvida ou sai com fé. Mas a gente chega lá, não é, será que isso é de Deus? Ou então, isso é totalmente de Deus? Não, a gente chega lá com uma grande crise. Essa crise ela está em você saber se é isso mesmo que Deus quer, porque se for, é uma opção de vida que muda o rumo completo da existência. É você entregar todos os seus sonhos a Deus, é você deixar que Deus tome de conta de tudo, porque a partir do momento, desde o dia que eu coloquei os pés no seminário, no dia 1º de fevereiro de 2012, eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é a vontade de Deus que está nas mãos da igreja. Vamos falar dele, do seminário. Como foi a sua formação? Quem o senhor leu? O que essas leituras provocaram no senhor ao longo da trajetória do seminário? Conta um pouco para a gente. Nos 3 períodos do seminário, nós passamos por 3 períodos. A primeira etapa chama-se propedêutico, que é uma etapa de 1 ano. E propedêutico é uma palavra grega que significa introdução, começo ou preparação, né? Então, a gente, nesse momento do seminário, é justamente para a gente estreitar os laços na comunhão fraterna com os outros irmãos, aprofundar na espiritualidade e no serviço dentro da casa, entender a vocação diocesana, o chamado de Deus. Foi aqui mesmo no Ceará toda a formação? Tudo é aqui em Fortaleza. Tudo é aqui em Fortaleza. Os diocesanos são formados na sua própria diocese, diferente dos religiosos. No propedêutico, eu dediquei muito a minha vida com leituras da vida dos santos. E Padre Pio foi alguém que esteve muito presente durante a minha trajetória no seminário propedêutico. Na etapa da filosofia, eu comecei a mesclar as leituras intelectuais com as leituras espirituais. E já no propedêutico, no finzinho do propedêutico, eu comecei a ler Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. Chegando na filosofia, eu aprofundei as leituras nela, de uma via espiritual. É a minha principal influência, é Santa Teresa d'Ávila, é a minha santa, nas minhas grandes questões da vida espiritual, é sempre as leituras dela a quem eu recorro para consultar. Foi um divisor de águas. Eu fui um José Carlos até ler Teresa d'Ávila, e depois de Teresa d'Ávila sou outro José Carlos.
Li muito o Viktor Frankl da logoterapia e li bastante sobre psicanálise, bastante assim, até onde me era possível, né? Não sou um grande especialista. Mas a parte filosófica da psicologia, eu li boa parte dela nesse tempo que eu estudei filosofia. Então eu li na filosofia Catarina de Sena, Teresa d'Ávila, relia Padre Pio muitas vezes, né? Li Padre Pio, Teresa d'Ávila principalmente. E na parte intelectual, além da história da filosofia, hoje eu sou professor de filosofia, além da história da filosofia, eu lia muito essa parte filosófica da psicologia. Como é que o senhor hoje encara a relação das redes sociais com a disseminação da fé católica? Eu, inclusive, sou muito cobrado com isso. Muita gente, eu nem tenho um Instagram grande, assim, mas muita gente do meu Instagram me cobra que eu produza conteúdo, mas eu realmente não tenho tempo, né? Não tenho tempo para ficar produzindo conteúdo. Porque as pessoas, elas têm uma grande sede, tanto de conteúdo doutrinário como de conteúdo espiritual, e às vezes não, é sempre. Nós padres temos uma grande quantidade de compromissos e nós não podemos atender cada pessoa assim, de uma maneira massiva, como isso acontece nas redes sociais. Então, de repente, um vídeo orientando sobre um determinado assunto, ou então tirando dúvidas de pessoas, assim, no momento de descontração. Tem dias que eu passo o dia, né, assim, para resolver problemas pessoais, que eu passo mais o dia andando dentro do carro do que mesmo parado. Nesses dias eu coloco as caixinhas de perguntas e tem uma expressividade muito grande de vários tipos de perguntas, seja de espiritualidade ou de vida intelectual, sobre as curiosidades da igreja, de doutrinas, uma quantidade de perguntas. Eu não consigo nem dar conta de responder todas, mas nesse dia que eu estou mais assim, eu aproveito um sinal vermelho para responder, né? Aproveito que eu estou numa fila para responder. Então, a rede social hoje, ela é uma das principais ferramentas que nós podemos usar para evangelizar, mas isso requer um grande cuidado, requer uma preparação muito boa, porque você precisa saber bem o que é que você está falando. Às vezes você fala uma coisa e as pessoas entendem outra e acabam enviesando. Inclusive, eu admiro muito aqui a Paróquia da Glória, com a rede social bem expressiva e que tenta, né, com muito sucesso, inclusive, a levar a programação da paróquia, a evangelizar através das redes sociais. Eu sou de total apoio. Estamos todos juntos no Mensageiro Cast, o podcast da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Acesse o nosso site, baixe este e todos os outros episódios do nosso podcast. Fique por dentro do que acontece em sua paróquia e lembre de compartilhar o nosso conteúdo, que é feito única e exclusivamente para servir a nosso Senhor Jesus Cristo, sempre no caminho seguríssimo de Maria Santíssima. Há uma diferença que às vezes eu me confundo e com certeza muitos paroquianos também se confundem entre a figura do pároco e a figura do vigário. Qual é essa diferença na prática? Bom, na prática é o seguinte: o pároco, ele é o responsável legal pela paróquia. A ele é dada a administração da paróquia. No caso aqui, o Padre Elano. Isso. Ao pároco é dado a administração da paróquia, a organização pastoral, tudo é de responsabilidade primeira do pároco. Os vigários, eles auxiliam o pároco naquilo que o pároco delega. Tipo, aqui é uma paróquia bem expressiva, né? Com uma grande quantidade de missas. Então, o padre Elano diz: olha, vamos nos dividir entre as missas, vamos nos dividir entre os atendimentos. O padre José Carlos acompanha tais pastorais, eu acompanho outras pastorais. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É responsabilidade primeira é do pároco e os vigários auxiliam nessa delegação. Em tese é assim, é como o padre Elano, que é o nosso pároco, ele tem a missão primeira, e eu e o padre Luiz, que somos os vigários, a gente auxilia naquilo que o padre Elano precisa. Perfeitamente. Não dá para esquecer com essa explicação detalhada. O senhor aceita participar agora, assim, a queima-roupa, de um ping-pong de perguntas e respostas? Aceito. Vamos lá, então. Vamos logo para a primeira. Seu lema sacerdotal. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24.
Aquele que vos chamou é fiel e é ele quem agirá. 3 santos, acho que já deu até um spoiler sobre, mas 3 santos que o senhor adoraria encontrar, bater um papo, como nós estamos fazendo nesse podcast. Teresa d'Ávila, São Padre Pio e São João Maria Vianney. Seu louvor preferido? Eu esqueci o título, mas é aquele que fala das marcas gloriosas. Teu aberto coração é o título da música. Eu não conheço, cante um trecho. As marcas gloriosas da tua cruz, em teu corpo santo. Do Shalom, comunidade Shalom. Muito bem, cantou bem. Livro que o senhor está lendo atualmente? Ixi, eu estou lendo vários. Escolha um. Eu estou lendo para a vida espiritual O Olhar de Cristo, do Ratzinger, que fala sobre as virtudes teologais. Eu estou lendo Na Vida Intelectual, também o Ratzinger, porque o meu mestrado em filosofia é em Ratzinger. Eu estou lendo Introdução ao Cristianismo. Eu estou lendo um texto sobre o Deus da fé e o Deus dos filósofos. Estou lendo um livro sobre a condição humana, de Hannah Arendt. Estou lendo também outro livro do Ratzinger sobre a igreja. E fora outros textos isoladamente, que eu vou lendo alguns fragmentos, né, do Habermas, do Taylor, do Rawls. Eu estou escrevendo a minha dissertação e todos eles são necessários. Redes sociais. Bom, é um espaço de dividir algumas coisas apenas. Pelo menos para mim, nesse momento da vida, eu gosto muito de postar, às vezes, o treino, porque eu gosto de treinar, né? Treinar o quê? Esporte? Faço academia. E um espaço de dividir algumas coisas da vida, né? Não tenho tanto tempo de estar produzindo um conteúdo mais substancial. Não gosto e nem desgosto assim, de estar produzindo conteúdo, mas quem sabe se eu tivesse um pouco mais de tempo eu produziria. Mas é um espaço de partilhar algumas coisas da vida. A juventude? Eu amo. Amo os jovens, de todo o meu coração. O que o senhor diria para os jovens que vão escutar o podcast? Eu diria que eles não tivessem medo, como diz o Ratzinger, não tenham medo, porque Jesus não tira nada, Ele dá tudo. Às vezes digo nós porque eu me sinto jovem ainda, nós temos uma busca incansável de preencher o vazio da nossa existência e a gente bate em tantas portas erradas e Jesus, Ele é a porta das ovelhas, como diz no Evangelho, que nós, passando por essa porta, nós encontraremos a felicidade que tanto buscamos. Agora, sua mensagem para os paroquianos. Nós, sacerdotes e toda a igreja, nós temos a missão de levar o povo para o céu, de conduzir esse rebanho para a eternidade, para a vida eterna. Essa é a missão de toda a igreja. E eu desejo que o meu ministério, o tempo que eu passar aqui na Paróquia da Glória, seja um auxílio para que os paroquianos desejem muito buscar a vida eterna, desejem muito as coisas do céu. É essa a missão da igreja, é essa a missão dos sacerdotes. E que seja assim, né? O meu ministério, como São João Paulo II, no dia da sua ordenação, pediu a Deus a graça de ser chão, né? De ser chão, para que todos aqueles que chegassem a Deus pudessem pisar nele. Né? E assim é o meu desejo também, ser canal da graça para que as pessoas encontrem a Deus e desejem o paraíso. Muito obrigado mais uma vez, Padre. E esse foi o Mensageiro Cast, o podcast da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a crescerem no caminho da santidade, então compartilha. Afinal, é para isso que estamos aqui,